Nesse vídeo, a gente vai continuar aquela playlist sobre aulas apresentadas em congresso. Dessa vez eu vou trazer aquela que eu apresentei no Germe de 2021 e que trata disso aqui, neoplasias do período neonatal e da infância. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora. O meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas da radiologia musculoesquelética, a área nobre da radiologia. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Então, essa aula está organizada da seguinte maneira: a gente vai fazer uma breve introdução e falar sobre a epidemiologia dessas neoplasias. Vamos trazer quais são as ferramentas que o radiologista pode acrescentar nesse contexto, né? O que tem o diagnóstico por imagem para oferecer nesse contexto. E aí sim a gente vai dividir a aula em neoplasias, as principais neoplasias do período neonatal, que a gente vai abordar os teratomas e os neuroblastomas. E a gente vai, no período da infância, a gente vai falar principalmente de leucemias, linfomas, osteosarcomas e os sarcomas de Ewing e o rabdomiosarcoma. Até porque são muitas neoplasias, né? Então eu escolhi cobrir as principais aí de cada faixa etária. E no final a gente vai fazer um breve resumo, como sempre. Então, pessoal, de introdução à epidemiologia, qual é o tamanho do problema, qual o contexto que a gente vai estar lidando na aula de hoje? Então, a gente sabe que neoplasias do período neonatal são aquelas diagnosticadas no pré-natal ou em até 30 dias de vida, né? Então, para a gente ter uma definição exata do que é relembrar a definição de período neonatal. Então, do nascimento, pré-natal até 30 dias de vida. E neoplasias da infância são aquelas diagnosticadas até o 10º, depende de qual fonte a gente está usando, aí até o 10º ou 14º ano de vida, né? Então 10 a 14 anos tem uma leve variação na literatura. Mas então, basicamente, criancinhas bem pequenas e aí crianças até 10 a 14 anos. E quais são aí os principais tumores na faixa etária neonatal? Então a gente tem vários aí, né, em todos, uma figurinha trazendo todos os sistemas aqui, a gente vai dar uma ênfase naqueles que têm manifestações importantes no sistema musculoesquelético, mas a gente tem aí com certeza o teratoma extracraniano, né, e os neuroblastomas como os principais tumores dessa faixa etária. Passando para a faixa etária da infância, né, o que a gente tem de mais importante nessa faixa etária? Então, nessa faixa etária, a gente vai ter uma importância muito significativa das leucemias e dos linfomas, como a gente adiantou lá no slide dos objetivos, neoplasias ósseas, respondendo aí os osteosarcomas e os sarcomas de Ewing como os principais nessa faixa etária, e a gente vai ter também o rabdomiosarcoma como uma lesão de partes moles, com uma importância significativa também nessa faixa etária, que vão ser os que a gente vai pormenorizar nos próximos slides aí. Do ponto de vista de diagnóstico por imagem, o que o radiologista pode trazer? A gente pode agregar com a radiografia simples, que costuma ser um estudo inicial, avaliação inicial de praticamente qualquer massa, formação expansiva no sistema musculoesquelético, e também a ultrassonografia. A ressonância magnética ela vai ser importante para o diagnóstico definitivo e também para o estadiamento loco-regional. Portanto, um exame extremamente importante e um dos mais complexos aí que o radiologista vai ter que laudar, que vai ter que digerir e interpretar no seu dia a dia. E lembrando que a gente está tratando na aula de hoje sobre população pediátrica, então a gente tem que ter sempre em mente o princípio ALARA, né, que é o que a gente vai falar já já, aqui, ó, ALARA, né, as low as reasonable achievable, né, que é o que a gente deve irradiar o mínimo possível à população pediátrica, de modo que seja obtido um diagnóstico eficaz, mas sempre com a menor dose possível de radiação. É isso que esse princípio reza aí. Então, voltando aqui, a ressonância ele vai ser o método de escolha para essa população. A tomo, ela de fato, não, a gente evita usar a tomografia como meio diagnóstico nessa faixa etária, ela pode ser sim utilizada para guiar procedimentos, guiar biópsias mais profundas, assim como outra sonografia, se for possível. E cintilografia, PET, ressonância magnética de corpo inteiro e até a tomo de corpo inteiro, se necessário, vão ser utilizadas para estadiamento sistêmico em caso de doenças que tendem a envolver o corpo todo.
Então, passando lá para as neoplasias do período neonatal. Começando então, pessoal, pelos teratomas. Elas são as neoplasias mais comuns do período neonatal, respondendo aí por uma incidência, uma prevalência importante nessa faixa etária. Elas tendem a ser lesões da linha média, envolvendo lá então no crânio o clivus, ou mesmo o mediastino, ou a região sacrococcígea na coluna vertebral. Elas têm origem de células germinativas pluripotentes, pode ser de todos os três folhetos embrionários aí, o endo, o meso ou o ectoderma. E a boa notícia é que a maior parte deles são benignos, ou seja, que tem um grau maior de diferenciação celular. A gente divide eles em teratoma maturo, quando tem componentes mesenquimais definidos, como gordura, osso, calcificações ou mesmo áreas císticas, e a gente chama de imaturo quando tem componentes mais primitivos, do ectoderma, por exemplo, tecido neural ou componente sólido muito importante. Teratomas sacrococcígeos, eles são de longe os mais comuns, respondendo aí por 40 a 60% dos teratomas dessa faixa etária, com uma estimativa com uma incidência estimada de 1 para cada 35 mil nascidos vivos, portanto uma incidência razoável, né? Com predomínio no sexo feminino, cerca de 3 para 1. Usualmente, essas lesões elas são diagnosticadas já no período pré-natal, com a ultrassonografia pré-natal. E aí pode ser, inclusive, progredido para uma ressonância fetal. Mas por serem usualmente lesões grandes, elas acabam sendo diagnosticadas na ultrassonografia obstétrica. Vejamos então exemplos aí. Existe uma classificação dessas lesões, principalmente os sacrais, né? Se eles são mais exofíticos, se eles são endo e exofíticos, se ele tem um componente maior endofítico e se ele é totalmente interno lá na pelve, né? E as lesões costumam ser bastante grandes. Aqui uma radiografia de um recém-nascido com uma lesão expansiva, perineal, sacral, que aqui é a tomografia demonstrando um grande componente de gordura nessa lesão. Quando a gente enxerga isso, a gente fica bastante tranquilo de pensar no diagnóstico de teratoma, né? Uma ressonância demonstrando achados semelhantes, com uma massa com um amplo componente adiposo, aqui na ponderação T2, e aqui sim no plano axial demonstrando estrias ou raias de gordura nessa lesão sacrococcígea que comprimia o reto e a bexiga dessa criança. Qual o diagnóstico diferencial importante para ser lembrado? As meningoceles, né, os cistos entéricos e os linfangiomas císticos. E qual o tratamento de escolha para teratomas? Ele acaba sendo eminentemente cirúrgico, com ressecção dessas lesões, com um prognóstico razoavelmente bom, com 50 a 70% de sobrevida dessas crianças. No período neonatal, quanto mais cedo diagnosticada essa criança, né, ou melhor, se a cirurgia for feita no período fetal ainda, há uma sobrevida ruim, como essa que eu tinha dito, e no período neonatal, né, depois que a criança nasceu, se a cirurgia for bem sucedida, boa parte dessas crianças ficam bem, mais de 90% de sobrevida. Trocando de diagnóstico, então, falando agora dos neuroblastomas, que são, né, vejam aqui em cima, eu vou deixar sempre qual é a faixa etária que a lesão predomina, então vejam que a figura das criancinhas, dos recém-nascidos está maior, mas para lembrar que o neuroblastoma também acomete crianças um pouco mais velhas, mas ele predomina na faixa etária neonatal, sendo a segunda neoplasia mais comum do período neonatal e a quarta neoplasia mais comum da população pediátrica. Então vejam que neuroblastoma ele é de fato um diagnóstico importante para a radiologia pediátrica, né? E a gente musculoesquelético entra ao ajudar o colega da pediatria. Ele tem origem de células da crista neural primitiva, ou seja, os neuroblastos. 90% dos neuroblastomas fetais neonatais eles vão estar próximos ou relacionados com adrenais, portanto são massas que vão estar lá no retroperitônio, usualmente envolvendo o mediastino e até chegando no pescoço. O diagnóstico pode ser feito no pré ou no pós-natal, com uma incidência estimada em 1 para cada 100 mil nascidos vivos. Usualmente os neuroblastomas se manifestam como massas abdominais associadas ou não a nodulações cutâneas e com metástases à distância. Usualmente o neuroblastoma é uma neoplasia bastante agressiva, com bastante metástase ao diagnóstico, envolvendo calota craniana. A gente vai ver figuras disso.
Há um fato importante, é que os neuroblastomas eles são metabolicamente ativos, secretivos e costumam liberar catecolaminas na circulação sanguínea, e isso vai dar todo um quadro clínico e laboratorial característico. Então vejam lá, uma ultrassonografia demonstrando uma massa retroperitoneal numa criança, num recém-nascido. A tomografia demonstrava achados semelhantes, uma massa extensa com envolvimento já com aparente epicentro, né, na loja adrenal direita, com envolvimento e extensão retroperitoneal, acometendo também o fígado. Aqui um outro caso, um exemplo de neuroblastomas bilaterais ali envolvendo as lojas adrenais, lesões muito grandes, importantes, e aquilo que eu falei, com metástases ósseas para a calota craniana, aqui pegando osso esfenoide, aqui osso parietal / occipital, e aqui na ressonância magnética a gente vendo, ou demonstrando achados que a tomografia conseguia já demonstrar, mas a ressonância demonstra com muito mais detalhes. E aqui característico de neuroblastoma, essas metástases gigantes com componente endocraniano e extracraniano. Isso numa criancinha é muito típico, a gente deve lembrar da possibilidade de metástases de neuroblastoma. Aqui o estadiamento com ressonância magnética de corpo total, demonstrando o envolvimento das epífises, das metáfises humerais proximais, a massa primária mediastinal, ou melhor, metástase mediastinal e múltiplas metástases ósseas no fêmur e na tíbia desse paciente. Aqui um outro caso, demonstrando metástases também, e o PET-CT demonstrando que essas lesões usualmente são metabolicamente ativas e captam o radiofármaco. E aqui outros exemplos aí de neuroblastomas com envolvimento ósseo extenso da coluna vertebral e da bacia. Então, o neuroblastoma tende a ser uma lesão bastante agressiva com metástases ao diagnóstico. O diagnóstico diferencial dos neuroblastomas são hemorragias, abscessos da adrenal, abscesso adrenal, tumor de Wilms, quando no retroperitônio, confundindo com uma neoplasia renal primária, né? E o hepatoblastoma. Além disso, para as metástases ósseas, diagnóstico diferencial de leucemia e de Ewing. O tratamento do neuroblastomas, ele é cirúrgico associado à neoadjuvância com químio e radioterapia, e um prognóstico bastante bom quando a doença é localizada, de 75% a 90% de sobrevida, mas quando a doença é disseminada, um prognóstico bastante pior, com cerca de 15% a 50% de sobrevida. Falamos então das duas principais neoplasias do período neonatal, vamos passar para a infância agora. Então, começando com leucemias e linfomas. Então, a leucemia linfoblástica aguda é o subtipo mais comum de leucemia na população pediátrica. Então, LLA, né, leucemia linfoblástica aguda, responde por cerca de 80% dos casos de leucemia no período da infância. É uma doença sistêmica que pode cursar com manifestações musculoesqueléticas e, portanto, ela figura aqui nessa aula. O tratamento ele é eminentemente quimioterápico, com um bom prognóstico na faixa etária aí das crianças, cerca de 90% de sobrevida. E os linfomas, tanto na população pediátrica, aí, os subtipos Hodgkins e não Hodgkins têm prevalência semelhante, diferente do adulto, né? É uma doença sistêmica que pode cursar com manifestações musculoesqueléticas, assim como a gente viu ali para as leucemias. Então, a mesma coisa, linfoma é uma doença sistêmica que pode cursar com manifestações do sistema musculoesquelético. E o tratamento também, ele é eminentemente quimioterápico, mas pode ser associado à radioterapia, até cirurgia em caso de lesões circunscritas e únicas. Já o prognóstico dos linfomas é bastante variável a depender do subtipo histológico, né? Linfoma é um grande balão aí, uma grande bacia que inclui inúmeras doenças com comportamentos e prognósticos bastante variáveis. Então vejam lá exemplos de caso aqui. A gente tem uma radiografia de uma criança com uma extensa alteração da textura óssea na região proximal da tíbia. Aqui outro caso em que a gente tem lesões focais nas regiões predominantemente epifisárias aí do fêmur proximal e da tíbia. E aqui uma lesão extensa, né, aqui se tratando de aqui, leucemias
múltiplos exemplos aí, aqui envolvimento difuso da medula óssea da coluna vertebral e aqui tradicionalmente essas áreas de esclerose ou de redução da textura óssea perifisiais, né? Isso lembra ou deve fazer a gente pensar no diagnóstico de leucemia. Passando então para os osteosarcomas. Eles são o segundo tumor ósseo primário mais comum, perdendo apenas para o mieloma múltiplo. Eles têm uma incidência importante na faixa etária pediátrica, indo aí de 10 até 20 anos, e ele é uma neoplasia produtora de matriz osteoide. Portanto, a gente vai ter a expressão disso nos exames de imagem, uma lesão osteoblástica, com aquele aspecto típico de matriz osteoide, que é muito parecido com um algodão ou com uma nuvem, né? Então, toda vez que você se deparar com uma lesão que tem um aspecto semelhante a uma nuvem ou mesmo de algodão, isso deve fazer você pensar em osteosarcoma. Tem um subtipo que ele é contrário a isso que a gente está falando, que ele vai ser predominantemente osteolítico, que é o seu osteosarcoma telangiectásico. Só para lembrar que toda regra tem uma exceção, né? E o tratamento e prognóstico, ele é eminentemente cirúrgico, mas associado à neoadjuvância com quimioterapia ou tratamentos destrutivos locais, como congelamento da lesão ou mesmo radioterapia local, mas predominantemente cirúrgico associado à neoadjuvância pré-cirúrgica. O prognóstico é bastante variável dependendo do subtipo do osteosarcoma e também do seu estadiamento ao diagnóstico. Exemplos aí de osteosarcoma. Então, aquele aspecto típico que eu falei, vejam que parece uma lesão que lembra uma nuvem, né? Essa nuvem mesmo do céu, ou mesmo um algodão, né? Esse aspecto é típico de matriz osteoide. Ressonância magnética, principalmente na ponderação T1, ajuda muito a gente delimitar a lesão, né? Vejam que fica muito simples de saber qual é o limite da lesão, pelo menos dentro do osso, né? Claro que ela tem um extenso componente extraósseo. Aqui o T2, aqui o aspecto típico, novamente, na radiografia de úmero, um outro exemplo de osteosarcoma, esse aspecto algodonoso ou de nuvem, numa massa expansiva nessa população, né, de crianças, a gente deve inicialmente, aqui o diagnóstico é de osteosarcoma, a ressonância magnética e nas ponderações T1 e T2, exemplos clássicos aí de osteosarcoma. Passando para a sarcoma de Ewing, né, que na verdade é uma família de tumores de células pequenas, redondas e azuis, que são todos eles histologicamente semelhantes. A família Ewing, né, compartilha uma translocação cromossômica e que dá, ou também um gene aí que é comum em toda essa família, né? Então, portanto, conhecida aí como família Ewing, que inclui os sarcomas de Ewing ósseo e extraósseos, os PNETs, conhecidos aí como tumor neuroectodermal primitivo periférico, o tumor de Askin, né? Então essa aqui é a família Ewing. Então quando a gente fala em família Ewing, a gente está querendo falar de todas essas lesões que têm então esse comportamento semelhante, que compartilham dessa translocação e desse gene. A expressão radiográfica disso, né, a expressão no diagnóstico por imagem, usualmente a gente vai ter lesões osteolíticas de aspecto bastante agressivo, com lise óssea permeativa ou em ruído de traça, associado a grandes massas de partes moles. É até uma característica do Ewing dar muita massa de partes moles associado a relativamente pouca alteração óssea. E o tratamento e prognóstico do Ewing, ele é eminentemente quimioterápico, associado ou não à radioterapia e cirurgia, e um prognóstico também variável dependendo do estadiamento ao diagnóstico. E é importante lembrar que o sarcoma de Ewing ele faz um diagnóstico diferencial muito importante com osteomielite, né? Inclusive ele pode dar queda do estado geral, febre, sudorese noturna, algo que faz a gente pensar em infecção, e a gente deve ter em mente que um dos grandes diagnósticos diferenciais do sarcoma de Ewing é a osteomielite. Então toda vez que pensar em osteomielite na população pediátrica, aí colocar, né, um alerta e pensar se aquilo lá não pode ser um Ewing te enganando como osteomielite. Exemplos aí de sarcomas de Ewing: uma lesão óssea extensa, predominantemente lítica, mas com áreas escleróticas de aspecto bastante agressivo, a ressonância magnética demonstrando achados semelhantes, tanto na ponderação T1 quanto no T2, e aqui uma lesão bem mais sutil, né, como a lise óssea,
de aspecto permeativo ou mesmo de ruído de traça associado à reação periosteal de aspecto agressivo. E vejam aqui aquela desproporção que eu falei entre alterações ósseas e componente de partes moles, algo que é razoavelmente comum no sarcoma de Ewing. E para a gente terminar as neoplasias aí do período da infância, a gente vai ter que o rhabdomyosarcoma é a neoplasia de partes moles mais comum na criança, respondendo por 5 a 8% dos tumores pediátricos. Eles usualmente aparecem antes dos 10 anos de imagem e se manifestam como massas de partes moles com crescimento bastante rápido, mas que têm um aspecto inespecífico nos exames de imagem. As localizações mais comuns dos rhabdomyosarcomas são a cabeça e pescoço, né? Então, usualmente pode ser uma lesão lá da CCP, do colega que vai estar laudando cabeça e pescoço, né? Mas também pode acontecer no trato gastrointestinal ou em extremidades, aí tipicamente vai ser uma lesão que vai ser investigada pelo pessoal da radiologia musculoesquelética ou mesmo da pediatria com a ajuda da radiologia musculoesquelética. O tratamento e prognóstico, ele é bastante complexo, envolvendo uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, a depender do subtipo, e o prognóstico, ele é razoavelmente ruim, com até 20% dos casos tendo metástases ao diagnóstico, e aí sim configurando um prognóstico variável a depender do local de acometimento da lesão e do estadiamento ao diagnóstico. Vejam exemplos aqui de uma lesão do rhabdomyosarcoma em uma coxa, né? Então uma lesão de partes moles inespecífica, não tem muito como pensar nesse diagnóstico só por imagem, a gente vai olhar isso e falar, isso é uma neoplasia, e a biópsia que vai sugerir esse diagnóstico para a gente, mas a gente lembra que nessa faixa etária, né, na infância, até 10 a 14 anos, diante de uma lesão de partes moles, um diagnóstico que se impõe são os rhabdomyosarcomas. Aqui, inclusive, fazendo o diagnóstico diferencial se é uma lesão de partes moles ou uma lesão de superfície óssea, né, para dificultar um pouco o nosso diagnóstico aí. E aqui um outro exemplo de uma neoplasia, de uma lesão sólida no compartimento muscular posterior, que o diagnóstico vai vir pela biópsia. E aqui lembrando que as extremidades, né, músculos não são os únicos locais em que pode surgir o rhabdomyosarcoma. Aqui uma lesão extensa, bastante ruim do ponto de vista de localização, né, para se ter uma neoplasia aí envolvendo a cabeça e pescoço, como eu disse que é um sítio importante para os rhabdomyosarcomas. Pessoal, para terminar essa aula aí, o que eu deixo de mensagem? Neoplasias do período neonatal e da infância constituem um tema importante em pediatria. Os métodos de imagem têm papel central no diagnóstico, estadiamento e controle terapêutico, como a gente viu aí durante a aula. Lembre-se dos teratomas e dos neuroblastomas quando estiver tratando de uma neoplasia do período neonatal, e lembre-se dos principais diagnósticos diferenciais aí, que são as leucemias e linfomas, os osteosarcomas e os sarcomas de Ewing e os rhabdomyosarcomas quando diante de uma neoplasia na população pediátrica. Era isso, um abraço e até a próxima.